Uma amiga minha estava com alergias de pele e ela comprou esse produto aqui para passar. E quando ela leu a descrição, ela notou uma coisa muito curiosa que ela compartilhou comigo e eu queria compartilhar com vocês, que é o fato desse produto, além de alergias de pele, ser indicado também para tratamento de radiodermites. E aí você pode estar se perguntando o que é uma radiodermite. E é basicamente uma inflamação da pele que é causada quando a gente acaba tendo uma exposição muito excessiva à radiação ionizante e faz com que haja essa inflamação. E isso pode acontecer com pacientes que fazem tratamentos de radioterapia, por exemplo, ou ainda em situações mais críticas, vítimas de acidentes radiológicos. Mas e por que a radiação machuca a pele? Inclusive, a pele é um dos tecidos que a gente mais vê efeitos de radiação ionizante quando ela tem uma alta taxa de dose. Isso acontece porque a radiação ionizante tem energia suficiente para romper as moléculas de DNA das células e isso faz com que elas morram. E alguns tipos de tecido têm uma sensibilidade maior à radiação do que outros. Geralmente tecidos que têm uma taxa de proliferação muito grande ou que têm baixo grau de diferenciação, que é justamente as características que o tecido da pele possui. Você já deve ter reparado que quando a gente machuca a pele, faz um corte ali ou tem uma ferida, em uma pessoa saudável, a pele cicatriza relativamente rápido. E isso acontece justamente porque a pele tem essa capacidade de renovação, mas em contrapartida é justamente o mesmo mecanismo que faz com que ela seja mais vulnerável a efeitos da radiação. Quando a gente tem uma dose de radiação muito elevada, em que ultrapassa um certo valor, a gente começa a ter a aparição de efeitos que a gente categoriza como determinísticos, né? E é justamente isso que aparece na pele. Então, começa ali com uma vermelhidão, que a gente chama de eritema, e conforme a dose vai aumentando, esse efeito também vai ficando mais grave. Então, do eritema ele passa para uma descamação seca, depois para uma descamação úmida, isso pode abrir uma úlcera e, em algumas condições, pode até necrosar o tecido e faz com que seja necessário fazer um enxerto, ou às vezes fazer um debridamento daquela região, em alguns casos, se for membro, pode levar a uma amputação, mas isso, claro, né, somente em casos muito excepcionais, geralmente associados a acidentes. Curiosamente, a radiação ultravioleta também tem efeitos na pele, embora ela seja categorizada como não ionizante na maioria das literaturas, mas a gente vê efeitos que são semelhantes, como por exemplo a questão do eritema, que é a vermelhidão, a descamação, né? Então a gente vê isso, mas esses mecanismos, né, esses danos não ocorrem pelo mecanismo de ionização, ele ocorre por mecanismos fotoquímicos, mas o que importa é que realmente, né, a radiação ultravioleta também tem esse potencial de machucar. Mas e como que um produto desse conseguiria ajudar a tratar uma lesão feita por um agente tão agressivo como uma radiação ionizante, né? Naturalmente, acredito que vai ajudar só até certo ponto, como eu comentei, existem etapas, né, dos efeitos que a pele pode sofrer quando a gente pensa em radiação ionizante, e dependendo do grau, realmente não vai ter muito o que fazer sem ser o debridamento ou o enxerto. Mas quando é uma coisa um pouco mais menos agressiva, como o eritema, por exemplo, eu acredito que vai ajudar com relação à cicatrização, a manter um ambiente úmido ali para trazer um pouco mais de conforto, não fazer aquelas crostas, né? E diz aqui que estimula a produção de colágeno, né? Então, talvez ajude dessa maneira, mas novamente, né, só até certo ponto e de modo indireto, porque o reparo mesmo é feito pelo próprio corpo.